Nesse vídeo vou te ensinar a como fazer receitas saborosas passo a passo para você ficar craque na cozinha em pouco tempo. Meu nome é Lucas e hoje vou te ensinar a como fazer risoto e te mostrar materiais e dicas práticas para você nunca mais ficar perdido na cozinha e desistir no meio do caminho. Se esse vídeo bater 100 likes, eu vou dar um PDF grátis com dicas e segredos exclusivos de receitas maravilhosas. Eu sempre sonhei em fazer minhas próprias receitas, mas nunca ninguém me incentivou. E até disseram que era fogo de palha. Eu nunca consegui achar alguém que me ensinasse, por isso acabei desistindo várias vezes. Porém, acabei descobrindo algumas dicas exclusivas e vim aqui passar para vocês, como depois de muito sofrimento eu consegui fazer pratos de cair o queixo. Então vamos lá? O risoto, grafado em português com apenas um T, significa literalmente pequeno arroz. Trata-se de um prato típico italiano que nasceu ao norte da Itália no século XI, na Lombardia, conhecida como Terra do Risoto, quando o sul da Itália era dominado pelos sarracenos, povo que introduziu o grão utilizado na preparação. A partir da Sicília, o produto tomou o rumo norte da Itália. No século XIV já entrava em sobremesas principescas, mas somente no século XVI, mais precisamente no ano de 1574, pelas mãos de Valério de Flanders, mestre na fabricação de vidro e responsável pelos vitrais da Catedral de Milão, do Duomo di Milano, surgiu o mais famoso de todos os risotos, risoto alla milanese. Dei uma rápida pesquisada na rede atrás da história da criação desse prato e percebi que existem muitas lendas com diferentes matizes, todas envolvendo o mestre Valérios. Essa diversidade é comum quando falamos da criação de pratos, principalmente dos clássicos, já que fica mesmo muito difícil precisar um momento em que efetivamente alguma obra-prima gastronômica foi criada. Algumas versões afirmam que o artista usava o açafrão para criar uma pigmentação amarelada para ser utilizada na confecção dos vitrais e que, graças a um pequeno acidente, deixou cair um pouco do pigmento em sua comida. Outras dizem que o mestre, por ciúmes da filha e objetivando estragar o almoço da festa de casamento dela, deixou cair propositalmente um pedaço de açafrão no risoto que estava sendo preparado. E acabou? Claro que não. Há uma outra, tão pitoresca quanto as demais, que diz que Valérios implicava muito com um aluno seu, por conta da utilização demasiada de pigmentos de açafrão. Ciente disso, com o intuito de pregar uma peça, o aluno conseguiu subornar o cozinheiro para que colocasse açafrão no risoto de casamento da filha do velho mestre. Porém, o resultado foi diverso do esperado, na medida em que os convidados da festa adoraram aquele inusitado arroz amarelado. Independente se há alguma verdade nas histórias que contam, é fato que os princípios do cozimento lento foram combinados com arroz local. Milão ficou sob o reinado da Espanha por quase 2 séculos, e o arroz se tornou um ingrediente padrão nas cozinhas, o que enalteceu o sabor. Ademais, aliado a isso, tem-se a inclusão de especiarias comuns da região, como o açafrão, dando ainda maior relevância ao prato. Com a imigração italiana em meados do século XIX, o risoto desembarca no Brasil, e aqui ele encontra uma seara fértil, tendo em vista a já conhecida criatividade do povo brasileiro e a profusão de ingredientes existentes, inclusive aqueles tipos de cada uma das regiões desse país de tamanho continental. Porém, até a década de 80, o risoto comum era feito com arroz do dia a dia, era mais conhecido como arroz de forno, e servia basicamente como um acompanhamento. Com o passar do tempo, acabou por ganhar status de protagonista. Quem nunca comeu um arroz empapado e chamou de risoto? Era batata, e era também uma excelente desculpa para quando não se conseguia aquele arroz soltinho. Aposto sem medo de errar que todo mundo, né? Hoje se sabe que o segredo para a perfeição do prato é a escolha da sua principal matéria-prima, o arroz italiano, cujos grãos liberem muito amido durante o cozimento. No Brasil é possível encontrar 3 variedades de arroz próprio para a confecção de um belo risoto, sendo que a diferença entre eles reside no tamanho dos grãos, no tempo de cocção e na capacidade de absorção do caldo.
o arbóreo, que possui o grão mais longo e é o tipo mais usado no país de origem, a Itália. Garante cremosidade e é ideal para receitas com verduras. Já o Carnaroli, arroz híbrido com mais amido que o arbóreo, demora mais para cozinhar, mas mantém melhor o al dente e é o preferido dos cozinheiros. Já o tipo Vialone, nano, é o menor e arredondado, cozinha por igual e é indicado para o preparo com peixes e frutos do mar. O tempo indicado de cozimento é diferente, dependendo do tipo. O Vialone varia entre 13 e 15 minutos, enquanto o Carnaroli e arbóreo demoram um pouco mais, entre 14 e 17 minutos. O risoto é um prato que, se bem feito, agrada praticamente todo mundo, e é ideal para os dias em que você vai receber visitas, esperadas ou não. Por isso é extremamente recomendável ter uma caixa de arroz próprio para essa iguaria na despensa. Vamos à receita do risoto? O risoto tem seu lugar em qualquer mesa no Brasil. Podemos dizer que esse prato é tão saboroso que pode ser servido em um almoço com amigos ou antes do prato principal de uma bela refeição em família. Por isso, papel e caneta ou bloco de notas do celular na mão para pegar o passo a passo dessa delícia. Ingredientes: 2 tabletes de caldo de legumes, 4 colheres de sopa de manteiga, 150 gramas de presunto em cubos pequenos, uma cebola picada, 1 xícara e meia de chá de arroz arbóreo, 1 xícara de chá de vinho branco seco, 1 xícara de chá de champignons fatiados, 1 lata de creme de leite, meia xícara de chá de queijo parmesão ralado. Modo de preparo: em uma panela, ferva 1 litro de água e dissolva os tabletes de caldo de legumes. Quando ferver, mantenha em fogo baixo com panela tampada. Em uma panela média, derreta a manteiga e refogue ligeiramente o presunto e a cebola. Adicione o arroz arbóreo e o vinho branco. Mexa cuidadosamente até que o vinho tenha sido absorvido. Junte aos poucos o caldo de legumes fervente até que o arroz esteja al dente. Coloque champignons, o creme de leite e metade do queijo parmesão. Retire do fogo e sirva a seguir, polvilhando com o restante do queijo. Dica: o parmesão ralado fino é outro ingrediente indispensável. Como o queijo tem seu próprio gosto salgado, tenha cuidado com o sal na hora de temperar. Umas gotas de limão siciliano, Tahiti ou cravo ajudam a dar frescor ao prato, quebrando a gordura. Agora mexa vigorosamente para amalgamar bem todos os ingredientes. Os ingredientes extras do risoto, como os cogumelos, legumes, carnes, peixes ou frutos do mar, devem ser preparados à parte e adicionados ao risoto somente no final. Isso é importante para que os ingredientes não percam a textura e o sabor. O tempo total de execução da receita são 60 minutos, sendo 5 minutos de preparação e 55 minutos de cozimento. Essa receita serve 6 pessoas e possui nível de dificuldade fácil. E aí, gostou dessa receita? Tente fazer em casa e comente aqui embaixo como ficou. Se mesmo depois dessas dicas você ainda está com dificuldades para fazer aquele prato delicioso, eu deixei aqui na descrição um link exclusivo que vai deixar você expert nessa arte. Clica nele agora. Muito obrigado pela sua atenção. Fica de olho no próximo vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Tchau!